Muito bem, está dando início a mais um OABDCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, de Duque de Caxias. Este é um projeto em que visa difundir informações do meio jurídico de uma forma leve e descontraída para a nossa comunidade aqui de Duque de Caxias e para você que nos assiste pela internet. Aqui nós debatemos diversos temas, diversos assuntos. Hoje, o assunto proposto é como elevar o seu desempenho no meio jurídico através da neurociência. A mesa de hoje ela é composta pela Comissão de Comunicação da OAB de Duque de Caxias, onde eu tenho a grata satisfação de apresentar o nosso amigo super conhecido, Hélio Barreto, locutor, ele é empreendedor, é desenvolvedor web, não é isso? Isso. E também apresentador da casa. Muito bem-vindo, Hélio, como nosso participante. Okay? Obrigado, Ron. E também tenho a grata satisfação de apresentar nosso ilustre convidado de hoje. Muito obrigado. Fábio Nemer, professor Fábio. O professor Fábio está há 29 anos estudando a neurociência do comportamento humano, 30 anos trabalhando em capacitação comportamental, tendo iniciado suas atividades na empresa Janssen, né, uma divisão farmacêutica da Johnson & Johnson, aquela mesma, a que desenvolveu a vacina de dose única para a Covid-19. Ele também é graduando em gerontologia, professor da Cadepol, né, Academia de Polícia do Rio de Janeiro. É um currículo muito extenso. Não vale a pena ficar falando muito, né, Janeiro? Eu acho que todos querem ouvir um pouco do lado prático do que podem, de como podem usar o conteúdo que a gente vai passar. Exatamente. Seja muito bem-vindo, doutor professor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou o Walter Souza, o apresentador de hoje. Professor, vamos então direto ao assunto. Sim. A neurociência, ela abre um campo gigantesco, Sim. né? Um universo enorme de trabalho do comportamento humano. Sim. Não é isso? Sim. Tá, tendo isso como pano de fundo, eu gostaria de saber o seguinte, na estrada da comunicação, pensando em emissor, mensagem e receptor, Sim. ok? Como o advogado ele pode traçar a melhor rota, objetivando ter uma comunicação bem sucedida? Bem, o primeiro passo é um entendimento neurológico, que isso já pode assustar no início quando eu uso o termo, porém de maneira prática. Porque eu estudo a neurociência há 29 anos e capacito profissionais há 40 anos, sempre procurando fazer o básico, que eu ensino para eles fazerem com os clientes também, traduzir os termos técnicos. Então não adianta eu pegar, por exemplo, uma peça como essa, que é metade de um cérebro, de um tamanho semelhante a de um cérebro humano, e dizer que aqui essa área enrugada é o córtex. E daí? Então é muito importante isso que você abordou, Walter, porque a amplitude da neurociência, primeiro ela pede foco para que seja aplicável de acordo com o profissional, com o contexto, e depois ela pede a simplificação dos termos técnicos e o conhecimento técnico apenas necessário para o que vai ser usado. Vamos supor, nos 10 últimos anos aprendeu mais sobre o cérebro, nos 30 últimos anos, com ressonância, tomografia, do que nos 200 anos anteriores. Então, não sabemos tudo sobre o cérebro. Nem posso dizer que um dia saberemos, porque ele é neuroplástico, ele está sempre se adequando. Tem circunstâncias em que ele tem dificuldade de se adequar, porque o nosso cérebro foi concebido por Deus. Então, a gente não estuda neurociência pelo evolucionismo, sim pelo criacionismo. Então, o cérebro que Deus deu, que é super eficaz em locais inóspitos, com pouca alimentação, com predadores, às vezes não funciona bem no nosso contexto que chamamos de moderno. Aí entra uma vertente da neurociência, que é estudada há 29 anos e está sendo banalizada, que é a inteligência emocional. Fábio, como é que você começaria falando da inteligência emocional? Eu abordaria o fato da gente processar, o ser humano processar 7 emoções, tá? E isso não é teoria que varia, certo? Porque você tem, por exemplo, o psicólogo que é junguiano, freudiano, mas quando você fala na teoria da universalidade das emoções, que vem de um outro especialista chamado Paul Ekman, e ele estuda com Daniel Goleman, então a gente sabe que
dentro dessas 7 emoções, 2 são as principais: medo e raiva. E elas estão relacionadas a um sistema que lá no deserto de Kalahari, por exemplo, funciona muito bem, que é o nosso sistema de fuga e ataque. Ou seja, ou você foge com medo ou você ataca com raiva. Porém, o cérebro está programado para o medo, por uma questão de sobrevivência e relacionado ao instinto de sobrevivência. Se a gente olhar um cérebro, a gente vai ver que essa área daqui é toda automática e nela os instintos estão instalados: sobrevivência e perpetuação da espécie. E ela se comunica com uma outra área que está mais adentro, que se chama amígdala, que não tem nada a ver com as da garganta, que são as processadoras de medo e raiva, porque elas que estimulam a liberação da adrenalina, que aumenta o batimento cardíaco, aumenta a frequência respiratória, cortisol, que bloqueia a sua memória de curto prazo. Aí sabe quando você tem tudo para falar durante uma audiência e não flui, porque de repente você não está preparado inteligente emocionalmente e a outra parte te desestruturou. Da mesma forma que a gente treina também a entender o comportamento da outra parte para saber fazer perguntas que também o desestruturem, no sentido de ele perder a persuasão. Então, inteligência emocional, começando, equilíbrio entre medo e raiva. Equilibrou medo e raiva, você consegue ter a produção de outros hormônios, como a dopamina, que abre porta para outros, como, por exemplo, a serotonina, que vai me dar coragem para encarar aquela outra parte que esteja contundentemente me acusando, ou então com provas realmente que sejam... como eu posso dizer, que sejam consideráveis por um juiz, e ele ter condição, coragem para poder contrapor com toda eficácia, mas para isso ele tem que estar com as amígdalas liberadas, ou seja, elas estão funcionando, mas não estão hiperativadas. Hiperativadas faz com que tenhamos atitudes reativas, respondamos imediatamente, e quanto mais rápidas são nossas respostas, quanto mais rápidas são nossas atitudes, maior a probabilidade de erro. Então, nem só a neutralidade é importante na hora de um tribunal, de um juiz, né? Ele também tem que pesar essa condição das amígdalas, né? Sim, assim, você tem que perceber em você primeiro sua variação respiratória. Você tem que perceber primeiro, sendo destro ou canhoto, a sua mão esquerda, porque o cérebro ele processa a emoção da direita para a esquerda. Certo? Os dois lados são emocionais. Os dois lados têm neurônio, conexões chamadas sinapses, por ela passam os neurotransmissores, que são os hormônios. Então, esses hormônios no cérebro, eles mexem com o comportamento. Por isso é impossível que um lado seja racional e o outro seja emocional. Esse meio do cérebro, mais profundamente, é o sistema de emoção. Está dos dois lados. É verdade. Então, a grande questão do equilíbrio do medo e da raiva é para que, através da queda da atividade da amígdala, queda do volume circulante de adrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse que bloqueia a memória de curto prazo, você consegue liberar um hormônio que chamam de abre portas, que é a dopamina. O nome já está dizendo dopa. Aí da dopamina pode vir ocitocina, que é alegria, mas considerando uma audiência, considerando um contexto jurídico, vamos pensar na coragem, vamos pensar no controle do medo, tá? E vamos pensar na reatividade, porque às vezes o advogado pode estar com total razão e coerência no que fala, mas não é o que se fala apenas, e sim entra uma outra questão, a variação tonal, como se fala, e também entra uma terceira questão, a linguística, de que maneira se constrói uma frase. Por exemplo, outro dia eu publiquei, eu não posso acusar, nem faço acusações no meu YouTube, de um ex-diretor da Globo que foi acusado de vários assédios. Aí ele foi entrevistado por um repórter e o repórter fala para ele: fulano, algum dos seus casos pode ser escrito como assédio sexual? Ele responde: que eu saiba não, que eu entenda não. Então ele disse sim 2 vezes, porque isso é uma análise linguística que mostra que ele usou uma linguagem de distanciamento, né, para mudar o foco. Nós estamos abordando, por enquanto, dentro da neurociência, 3 formas de analisar
uma parte de um processo. Análise não verbal, análise tonal e análise linguística. Eu também sou grafologista, então faço também análise grafológica quando há material para isso. Porém, a grafologia ela vai te dar uma informação muito mais da personalidade da pessoa naquele período, naquele momento, sabendo que a personalidade muda ao longo do tempo, certo? Porém, a linguagem não verbal ela vai te dar informação circunstancial. Então, o advogado ele pode, por exemplo, planejar toda uma audiência, todas as perguntas que ele vai fazer, mas ele tem que estar preparado para manter o foco, ou seja, inteligência emocional, prestar atenção que se o cérebro processa a emoção da direita para a esquerda e o nosso movimento muscular é cruzado, ou seja, o lado direito mexe o lado esquerdo, eu tomo conta da minha mão esquerda, sendo canhoto ou não. Eu sou canhoto, mas não é o caso. Eu tenho que manter a minha mão esquerda aberta, porque na ansiedade a mão se fecha com o dedão na lateral e na raiva assim. E quando eu faço esse movimento, eu estou complementando todo o processo dos neurotransmissores para exteriorizar as minhas emoções ou sentimentos, que são coisas diferentes. Então, a estratégia que eu sugiro, em vários contextos, e principalmente na área de direito, é que o advogado mantenha, ou qualquer profissional da área jurídica, mantenha durante uma audiência, e principalmente durante um ambiente, um momento mais conturbado, a mão esquerda aberta, espalmada sobre a mesa, e que ele tome conta se ela tenta fechar, porque vai acontecer involuntariamente. Pode ser na defesa ou na acusação. Pode ser ansiedade ou medo. Ansiedade é sentimento, medo é emoção. Sim. Pode ser raiva, que é emoção, ou ódio, que é sentimento. Então, o ódio, ele é emoção retroalimentada, no caso, a raiva. Ele vai acontecer se durante uma audiência houver vários episódios que gerem raiva até aquilo se transformar em ódio. Então, não pode confundir emoção com sentimento. Eu posso estar deprimido. Aí o João me conta uma piada, eu sorrio, eu tive alegria naquele momento, mas eu volto ao processo depressivo. Se eu tiver vários episódios de alegria durante aquele dia, aí eu tenho um sentimento de felicidade. Entendeu a diferença? Então, a emoção é circunstancial. E é ela que é importante para o advogado, na hora, fazer perguntas inesperadas e também se preparar para mudar todo o roteiro dele. Professor, poderíamos incluir nesse exercício excelente que o senhor acabou de citar, da mão aberta sobre a mesa, a mão esquerda, não é isso? Esquerda. E a direita poderia estar marcando o andamento para a questão da fala, para melhorar a pronúncia, articulação e dicção? Muito boa pergunta. Vamos aqui, ó. Aqui nós temos um cérebro em tamanho praticamente natural, certo? Quando eu falo córtex, é essa área enrugada. Tá? Se a gente comparar com os outros animais, eles não têm não tem tanta corrugação, porque aqui você aumenta a área de neurônios. Então, uma das grandes diferenças quando você olha no anatômico um cérebro de um ser humano e olha de um cavalo, por exemplo, é que é praticamente liso, apesar de ser um animal inteligente. Mas aqui do lado esquerdo, a gente tem duas estruturas muito importantes relacionadas ao que você falou, que é a área da linguagem. A área da linguagem, ela envolve a estrutura que monta a palavra, que fica mais ou menos aqui atrás, e a estrutura que fala a palavra. Essas áreas foram descobertas através de lesões que pacientes de neurologistas tiveram. Um não conseguia falar e o outro entendia tudo. Quer dizer, um não conseguia montar as frases, essa área daqui de trás, montar as palavras, e o outro conseguia ler e entender, mas não conseguia falar. Então são áreas específicas. Mas, Walter, essa pergunta é muito interessante, porque vamos voltar aqui àquela questão que eu falei do lado direito do cérebro e o mito de um lado racional, o outro emocional. Já sabemos, então, que o cérebro é todo emocional, primeiro instintivo, depois emocional, por último, alguns lampejos de racionalidade, sempre com emoção. Então, a gente tem uma área aqui na frente do cérebro, chamada córtex, né, que é essa área enrugada pré-frontal que fica na frente da testa, que não nascemos com ela, ela vai sendo desenvolvida com a idade, na mulher antes, que é como se fosse o freio das emoções, porque aqui nessa área você raciocina, mas pode falar um monte de coisa errada, um monte de coisa inadequada em relação ao contexto que você esteja, mas essa área da frente fala
pensa bem antes de falar. Então tem 4 perguntas que eu uso para quem quer usar a inteligência emocional, mas eu não inventei as perguntas, foi o Ben Carson. O Ben Carson é o médico mais famoso do mundo em separação de gêmeos siameses. Para ele tomar decisões difíceis, ele faz 4 perguntas, porque aí dá tempo de ativar a área frontal. O que eu ganho se eu fizer isso, o que eu perco se eu fizer isso. O que eu ganho se eu não fizer isso, o que eu perco se eu não fizer isso. Aí você sai da amígdala, vai para uma outra área do cérebro que libera dopamina, que libera as áreas frontais. E se você tiver total controle sobre a sua inteligência emocional, você usa a área pré-frontal. Você vê que tem um percurso aí que leva milionésimos de segundos, mas não necessariamente o sinal, as ondas cerebrais chegam até essa área. Elas tendem a ficar mais e sempre na amígdala. Sempre ela está funcionando, uma de cada lado. Porém, quantas vezes a gente fala reativamente? Pela amígdala, usa muito pouco a área frontal. E quanto à pergunta que você fez de cadenciar, ela é interessante porque da mesma forma que a mão esquerda fecha porque o movimento é cruzado, né? Na ansiedade ou medo, raiva ou ódio, quando eu mexo com a mão direita, eu estou ativando o lado esquerdo do cérebro, que tem estruturas aqui, ó. Aqui, está até sinalizado. Essa estrutura é a que fala. E essa estrutura daqui, junto com essas estruturas montam a palavra. Então, e essas estruturas estão relacionadas ao movimento. Por isso que quando você mexe com a mão direita no ritmo da fala, você está ajudando a organizar, a fazer com que fique mais eficaz a fluência na área de Wernicke e Broca. Não precisa guardar esses nomes, mas só para vocês entenderem que tem nomes específicos de neurologistas cujos pacientes tiveram lesões nessas áreas. E tudo isso melhora muito a comunicação. Com certeza, porque quando você tem uma fluência melhor pela gesticulação, essa fluência ela vai envolver um outro fator que a gente usa para analisar uma outra parte, mas também antes, para nos analisar, que é a nossa persuasão através da nossa entonação. Porque se você não tiver variação tonal, você está fazendo, na hora que você fala diante de um juiz, de um promotor, de um júri, você está apenas fazendo uma oratória expositiva. Sua oratória tem que ser investigativa, no sentido de falar e perceber o feedback que as pessoas dão não verbais, os feedbacks, e persuasiva, porque através do feedback você reformula uma pergunta. Então eu conheço advogado que às vezes chegou com mais de 20 perguntas elaboradas, usou 5, 15 ele teve que criar em cima do que ele captou e foi eficaz. Porque se ele mantivesse o que ele fez, ele simplesmente não ia ter o sucesso, porque ele não ia ver o feedback. E a questão é que o cérebro, menos de 1,5 kg, em torno de 20% do que a gente come que ele gasta. Então ele gasta muita energia, de 15% a 20% de glicose. Então a tendência do ser humano, não é do advogado, não é do profissional de direito, é entrar no automático. Então, quando o advogado ele tem todo um discurso que ele sabe que tem lógica, que ele sabe que é eficaz nas palavras, mas ele não é eficaz na persuasão, na entonação, ele joga fora todo aquele conteúdo. Por isso que palavra, quando a gente fala de comunicação, primeiro é linguagem não verbal, depois é variação tonal, por último palavras. As palavras não passam de 10%. Aí você fala, poxa, mas no direito, tanto termo técnico, sim. É a hora que você usa, como você usa e como você monta a frase com ela para ser mais ou menos eficaz. Posso falar? Então, dessa forma, pode ser considerado também isso é uma estratégia de comunicação. Tudo né? Sim. Então, quais são as estratégias de comunicação mais eficazes que os profissionais jurídicos, né, podem adotar para se destacar em negociações e litígios em diferentes contextos jurídicos? Bom, primeiro que você já colocou bem aí a questão dos diferentes contextos jurídicos, onde pode ter um contexto onde rapidamente aconteça uma conciliação, como pode acontecer como pode existir um contexto com muita conturbação. Para isso, em ambos os casos, o profissional de direito ele deve treinar, porque a inteligência emocional ela é uma questão de treinamento eterno. Senão o Daniel Goleman, com 29 anos, era estudando e pesquisando, ele podia dizer, agora sou perfeito. Nunca vai ficar, certo? Então, assim, quanto mais o advogado estuda a inteligência emocional, ótimo, audiência, correu bem, conciliação rápida, mas ele tem que estar preparado para o mais adverso.
certo? Então, na diversidade, a inteligência emocional, ela no século XXI foi dividida em 3 pilares: foco interno, que é como você está, que aí é a percepção da mão, da respiração, batimento cardíaco, o foco empático que vai entrar aí. São 4 empatias, enquanto na antiga neurolinguística da década de 70 falava-se de empatia. São 4. Inclusive, a gente estudando as 4, a gente começa a investigar hoje que o psicopata, o sociopata e as pessoas com déficit de empatia têm problema no processamento da segunda empatia, uma conexão que é defeituosa, mas tem muita coisa ainda para ser descoberta, certo? Então, nessas empatias, eu consigo ser mais persuasivo num ambiente conturbado, sabendo a hora de ficar quieto, sabendo a hora de falar, sabendo, por exemplo, se tem alguém nervoso e eu elevo a voz, eu faço aquela pessoa ficar mais nervosa ainda. Um caos. Né? Mas, por outro lado, eu estudo o advogado da outra parte e eu sei como ele pode vir a ficar nervoso. Aí eu uso muitas vezes como estratégia treinar o advogado a fazer perguntas que desestruturem todo mundo das outras partes, do advogado, né, ao réu ou quem esteja sendo acusado, porque dessa maneira ele perde a inteligência emocional dele e o juiz tende a dar mais razão a quem está usando mais a racionalidade. Esse assunto que o senhor está abordando, professor, é tão interessante que isso está na Bíblia. Eu não me recordo exatamente o versículo, mas tem uma passagem na Bíblia que diz: a palavra branda aquebranta o furor. Isso. É exatamente isso que o senhor acabou de Mas a Bíblia é neurocientífica. Eu tenho um amigo pastor, não vou dizer a igreja, porque eu não tenho preferência por igreja, eu acredito em Deus. E neurociência é Deus. Ele abre a Bíblia, ele abre a Bíblia em qualquer versículo, fechar o olho. Ele abre e lê um verso e eu traduzo para a neurociência. Quer dizer, na verdade, a gente vê a neurociência na Bíblia, não a Bíblia tem neurociência. Quer dizer, eu não sei nem como explicar, mas assim, tudo que está na Bíblia tem uma explicação neurocientífica. Tudo, tudo. É impressionante. Pode abrir qualquer versículo, qualquer verso, que eu vou te dar uma tradução na neurociência do comportamento. Do comportamento, que é importante a gente pensar nisso, tá? Que neurociência pode ser da área respiratória, pode ser da área motora. Então, o foco que a gente está falando aqui é neurociência do comportamento. Com vertentes também, para ficar ainda mais específico, senão fica muito amplo também. Inteligência emocional, linguagem não verbal, grafologia e análise tonal e inteligências múltiplas. Isso aí a gente vai destrinchando depois nos outros podcasts. Isso remete, inclusive, até a uma próxima pergunta que eu quero lhe fazer. Sim. Como é que a comunicação assertiva e empática pode influenciar positivamente a resolução de conflitos e a construção de relacionamentos sólidos com clientes, colegas e adversários no campo jurídico? Sim. Até porque, vou até me apegar à última palavra, adversário. O adversário é uma coisa, adversário dentro de um contexto jurídico, é claro que pode existir ali um crime grave, mas a neutralidade durante uma audiência, ela tem que existir. Então isso que você está perguntando é interessante, porque a gente, quando a gente fala de inteligência emocional e quando a gente fala do grito ou da exacerbação da voz, parece que quando quem grita está corajoso, está cheio de força. Ao contrário, o grito é um sinal de fraqueza. É um medo. Porque quando eu grito, eu estou com medo, e para ver se você fica com medo também, e ver se assim eu consigo voltar a ter coragem. Quanto mais alguém grita numa audiência, mais eu oriento o advogado para falar mais baixo, porque irrita mais ainda a pessoa. É verdade. E se ele falar assim: olha, eu entendo tudo que o senhor está falando, mas da forma que o senhor está falando eu fico até na dúvida, porque o senhor está muito exacerbado. Aí você descontrola ainda mais a pessoa. Então, tudo isso aí dentro de uma questão ética, dentro da técnica, mas, obviamente, quem defende partes, né, é um ser humano, é o comportamento do ser humano. Se a gente prejudica, entre aspas, mas se a gente confunde, se a gente é persuasivo, né, e deixa em dúvida o outro ser humano da outra parte, desestruturar. Exatamente, desestruturar e ele perder a estratégia. Esse assunto da análise tonal, né, falando de voz especificamente, eu me interessa muito, eu pratico isso inclusive nas minhas
aulas de técnica vocal. Eu trouxe até um pequeno trecho aqui para compartilhar de alguns exemplos sobre a psicodinâmica da voz. A voz fraca, por exemplo, é uma voz insegura, uma voz que passa timidez, Sim. passa desconhecimento do assunto abordado, né? Ela não tem poder de convencimento. Sim. A voz gritada, que o professor acabou de citar, é uma voz muito forte, né, de personalidade autoritária. Isso é agressivo, pode repercutir muito mal. A voz firme é uma voz com intensidade adequada ao momento, né? Uma voz bem articulada, uma voz segura, né? Transmite melhor o conteúdo da mensagem com maior poder de convencimento. Sim. O tom agudo demais, ele pode passar uma ideia de infantilidade, Sim. de submissão. A fala monótona, aquela que não sai do tom, está no mesmo tom de fora a fora, ela transmite desânimo, transmite cansaço, não convence. Com certeza. Né? E a muito rápida gera agitação, nervosismo. Também. Difícil compreensão. A muito rápida, ela gera até compreensão, mas gera rapidamente, a gente chama de transitoriedade. Que pode acontecer em várias circunstâncias, que é quando você lê alguma coisa, aprende alguma coisa, logo depois esquece, é transitório. A fala rápida, ela pode gerar transitoriedade. O Hélio pode entender tudo que eu falei, mas depois, o que ele falou mesmo? E a fala monocórdica, que é pior de tudo, vamos pegar por etapa, né? A fala agressiva, alta, ela já está conotando por parte de quem observa pelo advogado que é treinado com a neurociência, a ver que aquela pessoa já não está bem estruturada, certo? Então ela já começa a perceber a voz agressiva. A voz monocórdica, se eu sou advogado e percebo uma outra parte, um outro advogado, ou até testemunha, né, ou a própria pessoa acusada, falando de maneira monocórdica, eu vou gostar muito, porque ela não vai ser convincente, ela não vai ser persuasiva. Eu tenho um post editado daquela Nájila, aquela que tentou dar o golpe no Neymar, aí ela é entrevistada, e pelo menos um repórter que entrevista o rapaz da emissora, que fala, que eu saiba não, que eu entenda não, ela fala assim, com essa expressão e com essa entonação: ele me fez muito mal, eu estou muito traumatizada com isso. E eu não queria mexer nesse caso, porque mexe com coisas sérias com uma mulher, né? Tem mulher que acaba com a vida quando passa pelo que ela diz que passou. Porém, eu não queria mexer com isso, só que chovia no meu WhatsApp mensagem de mulher falando: analisa essa charlatã, analisa ela. E eu fui pela análise não tonal e fui pela não verbal, porque ela fala assim: eu queria ter uma relação sexual com ele. Quando você está na dúvida, você levanta o ombro. Hélio, você entende de culinária? Não, Fábio. E quando a pessoa firme levanta o ombro? E quando nega com a cabeça? Eu nunca tinha visto tem uns 29 anos que eu estudo neurociência. Então deve ter uns 3 anos isso. Em 26 anos eu nunca vi os dois ao mesmo tempo. Eu já vi muito político fazer assim: não, eu nem conheço fulano. Né? Esse negócio de propina é mentira. Tem muita tranquilidade em relação a isso. Mas ela fala, e como já ouvi também assim, você tem certeza disso? Né? Aí eu posso falar, o presidente dos Estados Unidos, na segunda plataforma, junto com o Obama, para poder dizer que era a favor do casamento gay, o repórter pergunta: então se é a favor do casamento gay? Ele fala yes, e faz não. E depois fecha os olhos e ainda faz isso aqui, ó, que a gente chama de microprojeção da língua, que não é a boca seca, é a tentativa de trazer as palavras de volta. Nossa. Certo? Então, assim, essa menina, ela fala assim, ela não queria ter relação, ela queria ter filho para ganhar uma pensão. Aí o cabrinho: o que você queria com ela? Eu queria ter uma relação sexual com ele. O cabrinho chega a balançar, e ao mesmo tempo uma relação sexual com ele. Então, quer dizer, aí eu já estou da mesma pessoa, análise tonal, análise linguística, porque ela não queria ter relação sexual, ela queria a consequência da relação. Então, só aí você vê os 3 casos, né? Você vê a jogada linguística dela, a variação tonal que não conota o que realmente aconteceu, porque não aconteceu, e a linguagem não verbal com o ombro levantando no momento que ela faz uma afirmação, o que é contraditório. Esse lance de velocidade de voz, tal, você pode praticar isso com o WhatsApp, né? Que você tem aquela velocidade de 1,5 e 2. Eu não consigo escutar. A grande questão da comunicação do advogado ou do profissional de direito em geral,
quando entra na comunicação digital, está nesse hábito que, na verdade, o cérebro está totalmente manipulado, usando ou não, pela tecnologia. Então a gente está com o cérebro doutrinado por 15 segundos no Instagram. Eu estava falando da Bíblia, eu tenho um amigo meu que é pastor, né, que eu estava comentando, mora no Michigan e mora na região histórica da fundação da Igreja Adventista. Eles estudam muito, mas a questão não é adventista, não entrando no mérito da religião, certo? Ele falou, Fabião, toda aula antes, eu fiquei 8 meses tendo aula bíblica toda segunda, agora ele está 8 meses tendo aula de neurociência, a gente fazendo cruzamento com a Bíblia, certo? Aí, Fabião, eu pequei. Eu falei, pô, irmão, pastor dizendo que pecou, Fabião, eu preciso pedir perdão a Deus, mas tem que falar com alguém. Eu falei, o que houve? Você sabe que eu não tenho Instagram, mas na igreja tem Facebook. Eu fui fazer um post e daqui a pouco eu me peguei 15 minutos rolando aquele negócio. Eu falei, o que? O feed? Ele, o feed. Eu não vi nada e fiquei 15 minutos. Fabião, eu perdi 15 minutos da minha vida. Então, isso já vale, porque quando você acelera a velocidade, você não consegue ver perfeitamente as emoções do seu cliente. Você quer economizar tempo, porque o cérebro quer economizar energia. Só que você economiza tempo na hora errada. Porque quando você acelera, você não capta expressões, por exemplo, de tristeza, de sofrimento com a mesma facilidade, porque você vai mexer na velocidade e você vai também mexer no tom, porque ele vai ficar um pouco mais agudo. É verdade. Entendeu? Então, assim, cuidado com a hora certa de usar o telefone, o WhatsApp e pessoalmente. Aquele seu cliente que fica o dia inteiro passando o WhatsApp, querendo mandar um monte de mensagem, mandando um monte de foto, um monte de prova, o dia um advogado falou, 3 horas da manhã, e a cliente mandando 70 fotos para ele. Aí ele falou, peraí, assim não dá. Ela quase, não, você falou que estava à disposição, domingo ela mandando 3 horas da manhã. Existe um risco aí, né? Corre-se um risco enorme, né, de usar a comunicação mal ajustada para o momento, não é isso? Sim. Acontece demais, Walter, porque o que queima mais energia, sem a gente perceber, é falar, raciocinar, falando. A gente usa muito mais energia. Agora, digitar é muito mais fácil. Claro. Entendeu? Digitar, e outra coisa, digitar sem a amígdala do cérebro ver a pessoa é fácil. Por isso que a gente recebe mensagens que a gente sabe que a pessoa nunca teria coragem de falar na cara, porque a amígdala ia ver você, ia ver a sua expressão e ia falar, opa, não estou falando o que devia. Entendeu? Então, tem que saber a hora certa de usar o telefone, o WhatsApp e o contato pessoal. Chega um momento, olha, venha ao escritório que a gente vai resolver mais rápido. Chega uma hora que eu mando um áudio e falo, Fábio, por vídeo, em 15 minutos a gente resolve o que a gente já está 2 horas tentando resolver por WhatsApp. E o advogado tem que perceber, não só na questão da produtividade, no que diz respeito ao tempo, e sim a produtividade realmente do que ele está captando, porque o WhatsApp pode dar vários erros de interpretação e ele de repente levar aquilo ali de uma maneira errada e fazer uma defesa ineficaz. Você que está nos assistindo, também aproveite a sua hora para nos enviar também mensagens, caso queiram resposta, envie para o nosso canal aqui do YouTube, OABDC Oficial, ou também pelo nosso Instagram oficial, que é o OABDC Oficial. Nós podemos responder as perguntas, passamos para o professor e em breve você terá a sua resposta. É isso, Walter? É exatamente isso. Então já estamos caminhando para a finalização dessa primeira etapa. Sim. E eu tenho certeza, professor, que essa vai ser a primeira de uma série de muitas. Puxa, desejo muito aqui. A casa está com as portas abertas. É muito produtivo esse conteúdo que o senhor tem trazido. Muito obrigado. Eu queria que o senhor já deixasse suas considerações finais. Bem, o advogado é um profissional que eu trabalho já há muitos anos, mas é um profissional que, para eu fazer uma divulgação, por exemplo, em rede social, existe uma grande dificuldade do que eu vou abordar. Sim. E estar aqui com vocês é uma imensa oportunidade das pessoas conhecerem, os profissionais da área de direito, conhecerem o trabalho que eu executo nos bastidores, com laudos totalmente diferenciados, com assertividade que eu posso dizer de 100% pela sintonia que eu faço com quem me contrata, fora esses estudos das outras partes também. Então, tudo isso só vai poder ser levado à frente na minha carreira profissional, no meu futuro profissional, que é o que eu almejo muito,
começando com vocês. Então eu tenho muito a agradecer, porque eu não teria como chegar até a OAB, como eu cheguei até aqui, sem o contato de vocês. E aqui vocês multiplicam o meu conhecimento no que diz respeito às pessoas que vão receber. Enquanto no Instagram eu não consigo fazer isso. Então eu tenho muito a agradecer e eu espero que esse conteúdo tenha sido já útil e com aplicabilidade para cada profissional que tenha nos escutado. Com certeza, Célio. Com certeza. Quero deixar também, então, nossos agradecimentos ao Dr. Wagner Botelho, presidente da OAB aqui de Duque de Caxias, também a doutora Elisângela Zurita, que é presidente da Comissão de Comunicação da OAB de Duque de Caxias e também presidente da Comissão de Integração Acadêmica da Unigran Rio, e a equipe de produção, né? Nós temos aqui o João Cardoso, o Hélio Barreto, que hoje está como participante, e a Monique Laura. Também vamos agradecer aos nossos patrocinadores, a BRZ, um novo jeito de viver, Alcance Engenharia, a Zurita Real Estate e Silva Campos. Continue conosco, compartilhe, siga os nossos canais nas redes sociais. Até a próxima!